Oi, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Aleph, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Cara, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já tava querendo gravar há um certo tempo, que é o vídeo de testando jogos no meu PC barato. Esse PC meu conta com Ryzen 5 4600G, 16 GB de memória RAM, que estão em Dual Channel, 512 GB de SSD e uma A520M, que é uma placa-mãe mais de entrada. Enfim, ele é um PC mais barato. Na época que eu montei não foi tão barato, eu tinha pagado mais ou menos algo em torno de 2.300, 2.400, juntando o preço total das peças, meio que eu fui comprando aos poucos. E enfim, pessoal, acaba que hoje em dia ele já tá muito mais barato que isso. Tem outras opções melhores também de gráfico integrado, tipo o Ryzen 5600G, o 5600 GT também, que ele tem um probleminha de esquentar um pouquinho mais, mas em desempenho ele é um pouquinho melhor. Mas quanto aos testes que eu vou fazer, que vai ser simplesmente testando alguns jogos no gráfico integrado em si, vocês não vão notar tanta diferença. Pode variar, sei lá, no máximo de 2 a 3 FPS, então não chega a variar tanto, por conta que geralmente a diferença entre eles tá na questão de processamento. O gráfico integrado é o mesmo, que é a Vega 7, se eu não me engano. E também todas as Vegas, assim, de gráfico integrado em geral, elas são meio parecidas. Então, vocês literalmente vão só notar uma certa diferença quando for colocar uma placa de vídeo. Que daí meio que o 5600G e o 5600 GT, eles vão conseguir segurar um pouquinho mais de FPS. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje vai ser testando alguns jogos. Eu consegui pegar alguns jogos legais que dá pra testar, como o Devil May Cry 5, que foi um deles. Eu também consegui pegar Shadow of the Tomb Raider, que, assim, é um jogo que eu tava com muita vontade de jogar e ele tá com um preço muito bom. Então, o vídeo de hoje vai ser testando vários jogos assim. Eu também vou testar um pouquinho de Fortnite, acaba que eu vou testar aquele novo modo dele que é o Ballistic, por conta que é um modo bem interessante, eles lançaram ele, e também acaba que o Fortnite comum mesmo, eu já até testei e mostrei num vídeo, se eu não me engano. Ah, e eu já tava quase esquecendo de avisar, mas todos os jogos que eu vou estar testando aqui, eu vou tentar rodar eles em Full HD, que é a resolução desse monitor novo que eu peguei, então eu vou tentar rodar eles nessa resolução. Não vai ser especificamente todos, por conta que, querendo ou não, cara, o Full HD ele pesa um pouquinho no gráfico integrado, tem jogos que rodam muito bem, mas tem outros que você vai realmente sofrer para você chegar nos 30 FPS. Ah, e os jogos que eu tenho não são jogos assim tão legais para poder testar, mas dá para fazer uns testes até que interessantes nele e dá para ter uma certa ideia mais ou menos do que o gráfico integrado é capaz, né? Mas enfim, bora logo pros testes, né? Pessoal, para o primeiro teste eu acabei decidindo abrir o Devil May Cry 5. Essas são as configurações, algumas coisas estão no médio mais ou menos, está em 70% mais ou menos de escala de resolução. No canto eu coloquei os FPS, só que eles estão um pouquinho embaçados, então peço perdão por isso, é mais a posição que eu gravei. Inclusive esse ângulo assim de começo ele tá meio estranho, eu tive que dar um zoom, mas é algo que não vai acontecer pra frente, pessoal. Então vocês podem ficar mais tranquilos quanto a isso. Mas sinceramente é um jogo que pra mim tá rodando legal. Claro, se eu forçar um pouquinho mais a situação, tipo diminuindo a escala de resolução e etc, eu consigo fazer com que ele fique assim mais rodável. Talvez se eu estivesse jogando no baixo eu conseguiria sim alcançar os 60 FPS. E sinceramente, de começo assim, foi pra mim um jogo que ele pegou muito bem. Antes eu não tinha uma ideia tão boa se ele iria pegar bem. E em questão de requisitos mínimos, ele pede, se eu não me engano, uma GTX 760. Que na teoria ela seria um pouco mais forte que o gráfico integrado. Porém, esse jogo ele é um pouco mais leve, né? Aí mesmo eu tô rodando no médio, ele tá rodando até que legal, não tá tendo aquelas quedas muito malucas. Aí mesmo tem alguns momentos que chega a bater 50 FPS, etc. E sinceramente, pra mim, tá muito bem jogável esse jogo. Inclusive, esse jogo é incrível, pessoal. Eu aconselho qualquer um que queira jogar ele, por conta que realmente é muito bom. E agora partindo pro próximo teste, né? Eu decidi abrir o Fortnite. Esse daí é o novo modo dele, que é o Ballistic. Eu não sei porquê, mas dá a leve impressão dele ser um pouco mais pesado. Que no Fortnite, tipo no mapa padrão mesmo, eu tava conseguindo pegar um pouco mais de FPS que isso. Então, sei lá, eu acho que em partes isso é coisa desse mapa Ballistic que, assim, parece estar um pouquinho mais pesado. Eu acabei deixando tudo no baixo. Na escala de resolução, eu acabei decidindo deixar em 65% e como vocês podem ver, o FPS dele não ficou lá tão legal. Acho que se eu forçasse um pouquinho mais a escala de resolução, daria pra conseguir um FPS melhor, porém, cara, no modo desempenho, acaba que quando você inventa de fazer isso, ele fica muito cintilado, porque ele não tem nada assim que dê pra dar uma suavizada na cintilação do jogo.
Então eu acabei decidindo rodar assim mesmo, por conta que pra mim o FPS já tá bom, acaba que foi só nesse modo que ficou essa coisa assim meio estranha, né? E no geral, sinceramente, eu curti bastante até a questão de desempenho. Claro, tem muitos modos que dá pra você fazer pra você conseguir um pouquinho mais de FPS. E pra quem tem um monitor um pouco mais antigo também, acaba que por conta de ser uma resolução mais baixa, você também vai conseguir rodar com FPS melhor do que esse, né? E sinceramente, se fosse pra mim, eu estaria rodando mais ou menos assim, por conta que dá pra você ter uma qualidade até que interessante, você não perde muito pra ter uma quantidade assim de FPS, e dá pra você meio que aproveitar bastante o jogo ainda. Claro, se você quiser, você pode baixar mais, como eu tinha falado, né, deixar o jogo um pouco mais feio. Mas pra mim, esse jeito que o jogo já tá rodando já tá muito bom, ainda mais que eu não sou uma pessoa tão competitiva, eu não gosto muito desse negócio de competitivo em jogo. E pessoal, agora pro último teste eu vou estar jogando Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo que eu peguei recentemente. Ele é um pouquinho mais pesado, dos jogos que eu tô testando aqui ele é o mais pesado que tá tendo. E eu tô rodando ele em Full HD, eu baixei algumas coisas na escala de resolução e também coloquei tudo meio que no baixo mesmo. Só coloquei as texturas no médio pro jogo ficar um pouquinho mais bonito. E tirei algumas coisas. Acaba que eu não achei a opção de FSR. Na minha cabeça eu pensei que tinha FSR nesse jogo, mas sei lá, eu não consegui encontrar em lugar nenhum. O único upscaling mesmo que eu achei assim um pouquinho mais livre foi o XeSS, que é meio que o upscale da Intel, porém, gente, ele não pega muito bem quando se trata de outros dispositivos, né? Ele até pega bem na questão da Intel, por conta que tem uma otimização própria nas placas de vídeo dela, porém se você vai inventar de rodar isso mesmo, assim, qualquer outra coisa que não seja, em vez dele ficar um pouco mais leve, ele pesa mais. Tanto que eu tentei testar assim no modo desempenho do negócio, tava bem mais pesado do que se eu tivesse rodando o jogo normal. Então eu acabei decidindo desativar, fiz esse negócio de baixar a escala de resolução final. E meio que essa configuração que eu fiz foi a que eu achei melhorzinha pra jogar. Eu acabei deixando as texturas no médio, como eu tinha falado, por conta que acaba dando uma cara um pouquinho mais bonita pro jogo. A textura no baixo fica meio esquisita. E sinceramente eu curti muito esse resultado final. Não tá lá tão perfeito, se tivesse o FSR eu acho que dava pra chegar melhor. Porém também não dá pra exigir muita coisa, né? Eu tô rodando abaixo dos requisitos mínimos do jogo. Que aqui no caso ele pede uma 1050, eu tô rodando com uma potência equivalente a uma 750 Ti. Então ele sofre um pouquinho pra isso, porém pra mim isso daqui já tá bem jogável. Tem hora que ele passa dos 30 FPS, tem hora que ele cai abaixo deles. Porém as quedas máximas assim que eu vi foi, sei lá, 25 FPS, então não dá tanta diferença. E eu acho que qualquer outro jogo que você for rodar mais ou menos desse calibre, desse jogo daqui, sei lá, um Spider-Man talvez, um God of War de 2018, esses jogos assim, eles acabam tendo um peso mais ou menos parecido com isso, né? Então vai ser mais ou menos esse desempenho que você vai ter em outros jogos, e sinceramente pra mim tá bem legal. Claro, se tivesse com uma placa de vídeo melhor, daria pra rodar de uma forma muito melhor do que isso. E esse é o lado bom do gráfico integrado, né? Que você compra ele agora e depois você pode simplesmente fazer um upgrade de uma placa de vídeo, alguma coisa do tipo, e deixar ainda melhor do que isso. Mas pra mim, acabou ficando muito legal. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Acaba que eu já tô aqui na edição dele. E eu só testei esses 3 jogos por conta que são os que eu tenho, assim, que são mais interessantes pra testar isso. E como vocês puderam ver, deu pra ter um desempenho legal. Claro, né? Em jogos mais pesados você vai sofrer um pouquinho, principalmente se for jogos AAA. Os mais novos, infelizmente, não roda, por conta que tem alguns jogos que acaba faltando tecnologia, potência, etc. E querendo ou não, vai ficando pesado com o tempo, né? Porém, com o upgrade de placa de vídeo, claro, você vai conseguir rodar meio que tudo isso, né? Um dos casos mesmo de jogos que simplesmente não dá pra rodar é a questão daquele jogo do... acho que é Indiana Jones. Cara, simplesmente ele não abre se você não tiver Ray Tracing no hardware, então ele meio que não vai conseguir abrir. Alan Wake também é outro jogo que ele é muito pesado e simplesmente não vai rodar. Acho que o remake de Silent Hill 2 também é outro tipo de jogo que não dá nem pra abrir nele por conta de falta de tecnologia, que é meio triste. Mas no geral tem muita coisa boa que você vai conseguir jogar assim, muitos jogos que você vai conseguir aproveitar bastante nele. Infelizmente você vai ter que se contentar com 30 FPS em alguns casos, porém já é um resultado muito bom, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por todos que assistiram. Se possível, se inscrevam no canal, deixe seu like, sério, isso vai ajudar demais. Eu tô aqui na meta de chegar nos 1.200 inscritos, então quem puder ajudar tanto se inscrevendo, compartilhando, deixando like, sério, vai ajudar demais, pessoal. E enfim, é isso. Fui.